Amigo falso trama para roubar e destruir o pobre, mas só o perdão da humildade o salva da miséria. Zeca e Ronaldo tinham sido vizinhos desde a infância em Pedra Grande, pequena cidade no sertão da Paraíba. Zeca sempre foi o tipo de homem simples e trabalhador, que acordava antes do sol para a roça. Dividia o último pedaço de pão com quem tinha fome, e tinha a palavra como coisa sagrada. Ronaldo, por outro lado, sempre teve aquele brilho perigoso nos olhos, aquela esperteza que as mães desconfiavam, aquele jeito de querer levar vantagem em tudo. Mas eram amigos, pelo menos era o que Zeca acreditava. Cresceram juntos, brincaram nos mesmos riachos secos, dividiram os mesmos sonhos de menino pobre. Quando adultos, Zeca ajudou Ronaldo inúmeras vezes. Emprestou dinheiro nunca devolvido, deu trabalho na roça quando ele estava desempregado, até serviu de fiador quando ninguém confiava nele. A vida de Zeca era humilde, mas digna. Tinha um pedaço pequeno de terra cultivado com dedicação, uma casa simples e limpa, uma esposa bondosa e 2 filhos que eram sua alegria. Não tinha muito, mas o que tinha era fruto de trabalho honesto e, mais importante que qualquer bem material, Zeca tinha algo que dinheiro não comprava: um nome limpo, uma reputação respeitada por todos. Ronaldo, mesmo tendo recebido tantas ajudas, carregava dentro de si uma inveja corrosiva. Via a paz na casa simples do amigo, via o respeito que ele recebia, via como Zeca dormia tranquilo com a consciência limpa. E aquilo o corroía. Por que ele tem essa paz? Por que gostam dele e de mim? Desconfiam. Trabalhamos os dois, somos pobres, mas ele é feliz. E eu não. A inveja virou ódio quando Zeca conseguiu um empréstimo no banco para comprar mais um pedaço de terra ao lado da sua propriedade. Não era nada grandioso, apenas 2 hectares de terra seca, mas aumentaria sua produção. Zeca conseguiu graças à reputação impecável. Como ele conseguiu o empréstimo e eu não? Ronaldo reclamava no bar, bebendo cachaça. Eu tentei 3 vezes e negaram, mas Zeca consegue fácil. O que ele não admitia era o próprio histórico de dívidas e promessas quebradas. Sua reputação era manchada pela desonestidade, mas preferia culpar o sistema, o banco e principalmente Zeca. Foi então que uma ideia venenosa nasceu. Se não podia ter o que Zeca tinha pela via honesta, iria conseguir pela via torta. Iria destruir Zeca, tirar dele tudo que tinha conquistado, talvez até ficar com a terra que cobiçava. Era um plano cruel, nascido da inveja, mas Ronaldo já tinha descido tanto que não via problema algum em trair aquele que sempre o ajudara. O primeiro passo foi a calúnia. Ronaldo começou a espalhar mentiras pela cidade. Dizia que Zeca tinha conseguido o empréstimo com documentos falsos. Dizia que a terra comprada era roubada. Dizia que Zeca tratava mal a família. Mentiras, mas ele contava com tanta convicção que alguns começaram a duvidar. Você sabia que o Zeca apresentou documentos falsos no banco? Sussurrava. Eu sei porque sou amigo dele. Não está certo. Estou até pensando em denunciar. As fofocas se espalharam rápido. Em cidade pequena, a reputação é tudo, e Ronaldo estava destruindo a de Zeca. Ele percebeu mudanças no tratamento das pessoas. Na feira, o olhavam com desconfiança. Na igreja, desviavam o olhar. No banco, o gerente estava frio. Algo acontecia. A esposa contou. Zeca, estão falando coisas horríveis de você. Dizem que usou documentos falsos, que roubou terra. Eu sei que é mentira, mas o povo está acreditando. Investigando, Zeca descobriu que Ronaldo era a fonte das mentiras. Mas a traição não parou ali. Ronaldo procurou o antigo dono da terra e inventou que Zeca não tinha pago direito. Falsificou papéis para provar. O fazendeiro, seu Oliveira, foi à polícia registrar a ocorrência por estelionato. Zeca foi chamado na delegacia. Felizmente mostrou toda a documentação verdadeira e a acusação caiu. Mas o dano ficou. Todos souberam da acusação e muitos acreditaram. Onde tem fumaça, tem fogo, diziam. O banco, preocupado, chamou Zeca. Sua situação ficou complicada. Há dúvidas sobre sua idoneidade. Precisamos reavaliar o empréstimo. Talvez seja melhor quitar antecipadamente. Era um desastre. Zeca não tinha como pagar tudo de uma vez. Se fosse forçado, perderia tudo.
Mas eu não fiz nada errado, protestou Zeca. Fui inocentado. Mas o banco frio não queria problemas. Zeca saiu destruído. Décadas de honestidade arruinadas em semanas. E Ronaldo não parou. Sabendo do desespero de Zeca, apareceu com uma proposta. Zeca, meu amigo, soube da sua situação. Posso te ajudar. Tenho um contato que empresta dinheiro com juros baixos. Você quita o banco e depois paga com calma. Ainda querendo acreditar no amigo, Zeca aceitou. Ronaldo o levou a um agiota perigoso. Zeca assinou papéis sem ler, confiando nele. Mas os papéis eram uma armadilha. Juros abusivos, cláusulas que poderiam tomar sua propriedade. Ronaldo receberia porcentagem por cada cliente. Zeca quitou o banco e achou que tudo estava resolvido. Mas logo percebeu o tamanho da armadilha. Os juros eram absurdos. Se continuasse pagando, perderia tudo. Foi então que Zeca entendeu. Nada tinha sido coincidência. Tudo fora orquestrado por Ronaldo. As calúnias, o fazendeiro, o empréstimo com o agiota, o amigo tramara tudo para destruí-lo, talvez para ficar com sua terra quando o agiota tomasse tudo. A dor da traição foi maior que qualquer perda material. Zeca sentou-se no chão da casa simples com a esposa e os filhos e chorou. Chorou não pelo dinheiro, mas pela amizade que era mentira. Pela confiança traída. Como alguém pode ser tão falso? Como alguém que ajudei tantas vezes pode fazer isso comigo? A esposa apenas segurou sua mão. E naquela noite, uma família justa sofria enquanto um homem falso dormia tranquilo, achando que tinha vencido. Comente, você teria coragem de perdoar um amigo que te traiu e tentou roubar? Os meses seguintes foram terríveis para Zeca. Trabalhava sem descanso para pagar as parcelas absurdas do agiota, mas era uma luta perdida. Os juros devoravam qualquer pequeno avanço. Via sua propriedade, fruto de anos de suor, escapando pelos dedos. E via Ronaldo andando pela cidade, fingindo preocupação quando cruzava com ele, perguntando como estavam as coisas, com aquela falsidade que agora Zeca enxergava com clareza. Mas Deus vê. Deus sempre vê. E a justiça divina pode até demorar, mas nunca falha. A queda de Ronaldo começou exatamente pelo mesmo caminho que usou para tentar destruir Zeca, a mentira. Confiante pelo sucesso do golpe que aplicou no antigo amigo, Ronaldo decidiu repetir o esquema com outras pessoas. Espalhou calúnias, armou situações, levou gente para o mesmo agiota em troca de comissão. Mas foi longe demais. A ganância cegou o pouco de juízo que tinha. Tentou aplicar o golpe no filho do prefeito, um jovem recém-herdeiro de terras e dinheiro, e queria arrancar uma parte para si. Só que dessa vez, escolheu a vítima errada. O filho do prefeito era esperto e tinha meios. Ao perceber as mentiras que Ronaldo murmurava pela cidade, contratou um investigador particular. E em pouco tempo, o investigador desvendou tudo. As calúnias, os esquemas, os documentos falsificados e principalmente descobriu que Ronaldo tinha feito o mesmo com Zeca. Então o prefeito, homem sério e justo, levou as provas à polícia. Ronaldo foi preso em flagrante tentando forjar mais um documento falso. A investigação aprofundou-se e revelou uma teia de golpes, fraudes e pequenos estelionatos. Era um histórico longo de falsidade, sempre realizado em pequena escala para escapar da lei. Sempre acreditando que era mais esperto do que todos. A prisão foi humilhante. A cidade inteira soube. As pessoas que antes acreditaram nas mentiras sobre Zeca, agora viam a verdade. A reputação que Ronaldo fingia ter e que nunca existiu, desmoronou por completo. Mas o pior ainda estava por vir. O agiota, com medo de ser implicado na investigação, entregou Ronaldo sem hesitar. Apresentou contratos, comissões, provas de que Ronaldo levava vítimas sabendo que seriam enganadas. Com todas as evidências reunidas, Ronaldo foi condenado a 3 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Mas a prisão foi apenas o início. A família o abandonou, envergonhada, a esposa pediu divórcio, levou os filhos e foi para outra cidade. A casa foi tomada para pagar indenizações às vítimas. Ronaldo perdeu tudo. Na prisão, teve muito tempo para pensar. Pensava nas escolhas erradas, nas vidas prejudicadas e principalmente em Zeca, o homem bom que havia tentado destruir, o amigo verdadeiro que ele traiu sem motivo algum além da inveja. Consumido pela culpa,
percebeu que, ao contrário de muitos ali, não havia desculpas para seu comportamento. Ele tinha tido oportunidades e amigos, mas escolheu a mentira por pura maldade. Quando saiu da prisão, 2 anos depois, por bom comportamento, estava destroçado. Sem casa, sem família, sem dinheiro, sem direção, em Pedra Grande, ninguém queria dar-lhe trabalho. A história da traição e da prisão era conhecida demais. Passou semanas andando de cidade em cidade, dormindo onde conseguia, pedindo comida, fazendo bicos mal pagos. Era a miséria completa, e pior do que isso, era a miséria moral. A vergonha o acompanhava como sombra. Foi então, numa tarde de domingo, enquanto estava sentado num banco da praça de Pedra Grande, sujo e derrotado, que viu Zeca passando. Seu instinto foi desviar o rosto, mas sequer teve forças. Ficou ali, imóvel, esperando que Zeca o ignorasse ou o desprezasse, o que ele acreditava merecer. Mas Zeca viu, reconheceu aquela figura destruída e parou. Poderia ter virado as costas, poderia ter comemorado a justiça divina, poderia ter dito que Ronaldo colheu o que plantou. Qualquer uma dessas reações seria compreensível. Em vez disso, aproximou-se e sentou ao lado dele. Ronaldo, sem conseguir encarar, começou a chorar. Zeca deixou o silêncio falar por alguns instantes, antes de dizer que sabia de tudo. Sabia das mentiras, do golpe, da traição, sabia que Ronaldo quase o destruiu. Ronaldo admitiu, quebrado, que não tinha justificativas. Confessou que o problema era justamente que Zeca nunca lhe fez mal algum. A inveja o consumiu porque Zeca tinha paz, respeito e dignidade, coisas que ele mesmo não possuía. Tentou destruir o que admirava e não conseguia ter. O que alcançou, no entanto, foi sua própria ruína. Zeca permaneceu em silêncio, lutando contra a raiva que ainda existia dentro dele, mas também sentia compaixão. Perguntou se Ronaldo estava com fome. O homem assentiu, incapaz de falar. Zeca o levou para casa. A esposa de Zeca ficou chocada ao ver Ronaldo, mas Zeca pediu compreensão. Disse que a vida já havia castigado aquele homem mais do que qualquer vingança poderia. Prepararam-lhe comida, que Ronaldo comeu chorando, tomado pela vergonha. Depois, Zeca falou sobre perdão. Disse que Ronaldo tinha causado dor, mas que a vida já lidou com ele de forma dura. E na caatinga, ensinou Zeca: não se chuta quem já caiu. Se estende a mão, ofereceu-lhe trabalho. Não esmola, mas trabalho honesto. Ronaldo aceitou e se dedicou como nunca havia feito. Suava do amanhecer ao anoitecer, tentando reparar, ao menos em parte, o mal que causara. O convívio com aquela família, que tinha motivos para odiá-lo, mas escolheu a misericórdia, começou a transformá-lo. Aprendeu humildade real, a força do trabalho honesto e o valor de um coração limpo. Meses depois, com algum dinheiro guardado e um quartinho alugado, Ronaldo voltou para agradecer. Disse que nunca conseguiria pagar o perdão que recebeu. Zeca respondeu que perdão não é dívida, é algo para ser passado adiante. Pediu apenas que, um dia, se encontrasse alguém caído, lembrasse daquele momento e fizesse o mesmo. A história daquela traição e daquele perdão se espalhou por Pedra Grande como uma lição viva. Diziam que Zeca poderia ter se vingado, mas não o fez, porque homem de verdade não se alegra com a desgraça alheia, mesmo quando é merecida. Ronaldo nunca mais voltou a ser o homem antigo. Aquele ficou enterrado na prisão. O novo homem, humilde e honesto, nasceu no campo de Zeca. Trabalhou duro, viveu simples e prometeu a si mesmo nunca mais mentir, golpear ou deixar a inveja tomar seu coração. Anos depois, quando perguntavam sobre sua transformação, Ronaldo dizia que tentou destruir o melhor homem que conheceu, mas foi justamente ele quem o salvou. Aprendeu que força verdadeira está no perdão, que riqueza real está no caráter, e que humildade não é fraqueza, é grandeza. E Zeca, olhando sua terra ao entardecer, sabia que a dor da traição havia virado sabedoria. Repetia sempre: a falsidade destrói o falso, mas a humildade constrói o humilde. Ronaldo tentou derrubá-lo com mentiras e acabou destruindo a si mesmo. Zeca escolheu perdoar e saiu mais forte, porque no fim, o que a gente faz volta pra gente, mas o que a gente é, ninguém pode tirar. Inscreva-se no canal para mais lições da Caatinga e deixe seu like se você acredita no poder do perdão humilde.